Bom dia a todos, meu nome é Bruno Badia, sou neurologista, especialista em doenças neuromusculares pela Unifesp. Gostaria de agradecer o convite para estar participando hoje desse evento e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre os diagnósticos diferenciais da doença de Charcot-Marie-Tooth, quando parece, mas não é. Então, inicialmente, a gente está conversando então sobre doença de Charcot-Marie, uma doença neuromuscular, né? A gente tem que lembrar que as doenças neuromusculares elas podem envolver algumas topografias possíveis, né? Dentro das possibilidades, então, a gente tem o neurônio motor, as raízes e gânglios, o nervo periférico, a junção neuromuscular e o músculo esquelético, tá? A doença de Charcot-Marie é uma doença do nervo periférico, mas pensando nos diagnósticos diferenciais, eventualmente, algumas doenças de outras topografias dentro dessa via neuromuscular também podem causar um quadro clínico semelhante. Então, a gente tem que estar sempre atento, além das doenças do nervo, pensar em outras topografias quando se depara com o paciente dessa forma. Pensando então nas neuropatias periféricas, doenças do nervo periférico, diversas causas possíveis, tá? Grande parte delas causas adquiridas, e a gente tem que pensar então nas neuropatias inflamatórias, tóxicas, carenciais, doenças metabólicas, infecciosas, ou mesmo neuropatias traumáticas, compressivas, mas a doença de Charcot-Marie-Tooth, uma forma de neuropatia hereditária, um grupo grande, responsável também por uma grande quantidade de processos patológicos. Em relação às neuropatias hereditárias, então como é que a gente poderia classificá-las, né? Primeiro a gente vai determinar se o componente da neuropatia é o componente principal, primário de doença, se ele é quase que isoladamente o que mais chama atenção no quadro. Nesse caso a gente vai aqui para essa linha de cima, né? Em que existem as formas que a gente chama então aí sim da doença de Charcot-Marie-Tooth, as neuropatias motoras distais, as formas sensitiva-autonômicas hereditárias. Tá? Por outro lado, quando o componente de neuropatia ele faz parte de um quadro mais complexo, multissistêmico, a gente vai ter outras opções, né? Possivelmente doenças mitocondriais, distúrbios metabólicos, metabolismo lipídico, doenças lisossomais, formas de ataxias hereditárias, paraplegias espásticas hereditárias também, em que a neuropatia pode ser somente um componente a mais dentro de um complexo de manifestações. Especificamente, então, falando sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth, de forma bem breve, resumida, vamos ter outras aulas focadas especificamente nisso, tá? Trata-se, na verdade, de um grupo de doenças, né, de neuropatias hereditárias, sensitivo-motoras, tá? Diferentes mecanismos de herança possível, desde doença ligada ao X, autossômicas dominantes ou recessivas, diversos possíveis genes associados. E além da questão genética, é importante a gente fazer uma caracterização neurofisiológica e classificar em formas axonais ou desmielinizantes. A apresentação clássica dessa doença vai ser de uma polineuropatia sensitivo-motora distal de evolução lenta, normalmente com predomínio em membros inferiores. Os achados mais frequentes vão ser a diminuição ou a reflexia, a miotrofia peroneal, os pés cavos e a retração de artérios. Diversas formas genéticas já foram descritas, algumas delas com algumas particularidades, alguns achados clínicos característicos, como surdez neurosensorial, atrofia óptica, paralisia diafragmática ou de prega vocal, algumas com acometimento principal de membros superiores, dentre outros. E essas características são importantes para a gente tentar definir qual forma genética que a gente está diante. Aqui então algumas imagens mostrando quadros típicos da doença. A gente vê então essa amiotrofia peroneal, né? Atrofia da musculatura dos membros inferiores, os pés cavos, retração dos artérios dos pés, eventualmente algumas deformidades também articulares.
Importante, quando a gente está pensando no diagnóstico diferencial dessa doença, é entender a interface que a doença de Charcot-Marie-Tooth vai ter com outras doenças neurogenéticas. Tá? Isso é importante porque diversos mecanismos fisiopatológicos da doença de Charcot vão ser compartilhados com outras doenças neurogenéticas, como a paraplegia espástica hereditária, algumas ataxias hereditárias, doença do neuromotor. A base genética de muitas dessas doenças também é compartilhada e complexa. Tá? O mesmo gene pode levar a diferentes fenótipos de doença. E também tem uma intersecção importante entre as neuropatias hereditárias, as doenças do neuromotor. Então é importante, muitas vezes a gente está diante de um quadro em que o diagnóstico por si só de cara não é tão simples. A gente vai ter que entender melhor, avaliar bastante a questão genética para determinar qual é o diagnóstico específico. Aqui só um esquema para exemplificar aquilo que eu tinha dito no slide anterior. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui no meio, a doença de Charcot-Marie-Tooth, diversos genes possíveis relacionados, o mesmo gene pode estar relacionado a uma forma de neuropatia hereditária sensitiva autonômica, mesmo gene de Charcot também pode levar a formas de SPG, formas de esclerose lateral amiotrófica. Então, essa complexidade tem que ser levada em conta também no momento do diagnóstico diferencial. Então, começando aí sim a falar um pouquinho sobre diagnósticos diferenciais, primeiro grupo de doenças que eu vou citar são as neuropatias sensitivas autonômicas hereditárias, né, chamadas de HSAM. Tem uma importante sobreposição clínica e genética com a doença de Charcot-Marie-Tooth, como eu mostrei nos slides anteriores. Tá? São formas mais raras que a doença de Charcot-Marie e vão ser caracterizadas por um fenótipo predominantemente sensitivo e autonômico. Tá? Frequentemente, então, vai ser visto perda de sensibilidade, ulcerações, mutilações em mãos e pés, muitos achados autonômicos, anidrose, alteração de sudorese, né, hipotensão ortostática e bexiga neurogênica. Existem diversas formas genéticas já descritas. A herança pode ser dominante ou recessiva. Eventualmente, a eletroneuromiografia pode ser normal ou com alterações axonais discretas, de predomínio sensitivo. Aqui só alguns exemplos, só para a gente ver como no aspecto fenotípico, eventualmente elas podem sim ser confundidas com um quadro de Charcot-Marie-Tooth. Então a gente vê pés cavos, retração de artelhos, aqui chama atenção como algo que diferencia essas ulcerações que não são comumente vistas na doença de Charcot-Marie-Tooth. E lembrando que nesses casos o acometimento é quase que exclusivamente sensitivo e autonômico, diferente da doença de Charcot, que também tem um acometimento motor. Por outro lado, as neuropatias hereditárias motoras distais, né? Também chamadas de amiotrofias espinhais distais. Essas são formas, ao contrário das HSANs, são exclusivamente motoras. Tá? É uma forma de doença do neuromotor inferior, hereditária, de predomínio distal, que também vai fazer uma sobreposição clínica e genética com as formas axonais de doença de Charcot-Marie-Tooth. Também diversas formas genéticas já identificadas, herança ligada ao X, autossômica dominante ou recessiva, e muitas delas ainda sem uma etiologia genética definida. Então, novamente aqui, para a gente avaliar a questão fenotípica, amiotrofia distal, pés cavos, a gente pode muito bem avaliar um caso assim, inicialmente considerar um diagnóstico possível de doença de Charcot-Marie-Tooth, mas na investigação genética, neurofisiológica, a gente vai notar a diferença desse diagnóstico, um acometimento exclusivamente motor, um acometimento do neurônio motor inferior. Pensando ainda nos diagnósticos diferenciais, a gente tem um grande grupo de doenças que são as neuropatias metabólicas hereditárias. Tá? Esse grupo de doenças já com sintomas multissistêmicos, na grande maioria das vezes,
Doenças mitocondriais podem levar a quadro de neuropatia, doenças lisossomais, peroxissomais, outras doenças como Tangier, xantomatose cerebrotendina, porfirias hepáticas, cada uma com algumas particularidades e características complexas de fenótipo. Pensando aqui nas neuropatias metabólicas mitocondriais. Diversas formas descritas também, padrão de herança autossômica dominante, recessiva e herança mitocondrial. Possibilidade de formas desminimizantes e axonais, sensitivas puras, motoras puras ou sensitivo-motoras. Existem formas com fenótipo neuropático predominante, que vão lembrar muito mesmo formas de Charcot-Marie-Tooth, em que até alguns casos chamados de CMTs mitocondriais, nos genes da mitofusina, GDAP1, entre outros. Mas o mais frequente são fenótipos complexos, em que a neuropatia é apenas uma dentre as diversas manifestações sistêmicas, que aí vão poder incluir aqui, por exemplo, retinose pigmentar, leucoencefalopatia, alteração de substância branca cerebral, epilepsia, oftalmoparesia, pitose, miopatia, ataxia, dentre outros. Outro diagnóstico diferencial dentro das neuropatias metabólicas hereditárias é a doença de Fabry, uma doença ligada ao X lisossomal, que decorre de mutação no gene GLA, que vai levar ao acúmulo do globo triazilceramida, GB3, no lisossomo. É uma doença que costuma se manifestar desde a infância e adolescência, inicialmente com lesões cutâneas, angioqueratomas, acroparestesias dolorosas, sintomas gastrointestinais, intolerância ao calor, frio e exercício físico, hipotensão ortostática também. Outro achado possível, alterações corneanas, como a gente vê aqui na imagem, essa córnea que a gente chama de verticillata. Na evolução, os pacientes acabam apresentando doença renal crônica, insuficiência cardíaca e acometimento também do sistema nervoso central, principalmente com enxaqueca, doença vascular, cerebral e demência. E o quadro de neuropatia também predominante. A doença de Revson é uma doença peroxissomal, autossômica recessiva. Quadro clínico costuma se manifestar da primeira década até a terceira década de vida. Um quadro composto por ataxia cerebelar, uma polineuropatia desmelinizante, sensitivo-motora, crônica. Pés cavos, atrofia distal são frequentemente vistos, podem, nesse ponto, levar a um diagnóstico diferencial com a doença de Charcot-Marie-Tooth, mas a presença de outras características vão chamar a atenção, principalmente a questão da retinose pigmentar, catarata, os achados cutâneos, né, a ictiose, a xerose, que a gente pode ver aqui nas imagens, e também esses achados de encurtamento de metacarpos, metatarsos, característicos, como a gente pode ver aqui na imagem, que acabam ajudando no diferencial. Xantomatose cerebrotendinea, outra doença metabólica hereditária de herança autossômica recessiva, é uma doença de acúmulo lipídico, resultando numa deficiência de esterol 27-hidroxilase. Costuma se manifestar inicialmente com uma ataxia cerebelar, espasticidade, normalmente após a adolescência, evolução com declínio cognitivo progressivo, síndrome demencial, mas frequentemente, até 50% a 60% dos casos, apresenta também de uma polineuropatia periférica, sensitivo-motor axonal. Chama atenção também achados cutâneos, os xantomas, né, principalmente em tendões extensores, como a gente está vendo aqui na imagem ao lado. No quadro oftalmológico, chama atenção a catarata juvenil, normalmente na primeira década de vida. E também outros achados importantes da gente mencionar na imagem de crânio, ressonância com esse hipersinal dos núcleos denteados em T2. Então, uma outra causa de uma neuropatia metabólica hereditária, mas com fenótipo complexo. Diversos outros sintomas da neuropatia acaba sendo um dos fenótipos. Ainda dentro dos diagnósticos diferenciais, vale a pena a gente citar a amiloidose hereditária ligada à trânsito de retina, anteriormente conhecida como polineuropatia amiloidótica familiar ou mal dos pezinhos. Essa é uma doença autossômica dominante por mutação no gene da trânsito de retina, o TTR. É uma doença também sistêmica, causada pelo acúmulo depósito tecidual dessa proteína amiloide, TTR.
costuma se manifestar, ter início dos sintomas na idade adulta, primeiro com queixas sensitivas e membros inferiores, evolução com importante desautonomia, queixas de diarreia, disfunção erétil, hipotensão ortostática. Mais tardiamente, um acometimento motor, principalmente distal. Aí sim vai aparecer uma polineuropatia axonal sensitivo-motora. Também com manifestações sistêmicas diversas, cardiopatia, doença renal crônica com proteinúria, acometimento ocular também, principalmente glaucoma e catarata, e também do sistema nervoso central, principalmente quadro demencial, de angiopatia amiloide e ataxia. Aqui algumas imagens mostrando casos já avançados de amiloidose hereditária, com importante comprometimento de atrofia distal. Tá? Então, é algo que inicialmente pode ser levado em conta como um diagnóstico diferencial, mas sempre lembrando que nessa doença, muitos achados sistêmicos que vão auxiliar na diferenciação com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Partindo então para outro diagnóstico diferencial, que a gente conhece como doença de Okinawa, uma neuropatia hereditária proximal sensitivo-motora. Essa doença já foi previamente conhecida como Charcot-Marie-Tooth proximal, mas atualmente ela foi reclassificada e é considerada uma neuronopatia motora e sensitiva. É uma doença autossômica dominante, mutação no gene TFG. Tem esse nome, Okinawa, pela descrição nessa região do Japão, nas ilhas Okinawa, caracterizada por um acometimento motor proximal, tá? Diferente da doença de Charcot, cãibras e predomínio em membros inferiores. O envolvimento sensitivo vai ser tardio. Frequentemente vai ser observado também elevação de CPK e dislipidemia. Raramente, praticamente não é esperado que a gente tenha amiotrofia distal e pés calvos. Grupo das paraparesias espásticas hereditárias. Esse é um grupo heterogêneo complexo de doenças hereditárias e a principal manifestação é a rigidez espástica progressiva dos membros inferiores. Diversas etiologias genéticas já identificadas, mais de 80, diferentes formas de herança e idade de início de manifestação. Nas formas que a gente diz puras de SPG, o fenótipo vai ser de paraparesia espástica progressiva, eventualmente associado com disfunção esfincteriana e alteração de sensibilidade profunda dos membros inferiores. Nas formas ditas complicadas, outras manifestações mais complexas podem estar associadas, dentre elas parkinsonismo, ataxia, déficit intelectual, epilepsia e a neuropatia periférica, aí sim entrando como um diferencial para a doença de Charcot. Então, aqui só para exemplificar, algumas fotos de pacientes com paraparesias espásticas hereditárias apresentando um quadro clínico que lembra, né, uma amiotrofia distal, pés calvos e as SPGs que podem causar esse tipo de fenótipo. Algumas delas estão listadas aqui, SPG 2, 3A, 11, 15, 17, 20 e também a forma conhecida como SPO. Ataxia de Friedreich é uma doença de herança autossômica recessiva, expansão de um trinucleotídeo GAA no gene da protaxina. É um quadro de início geralmente entre 5 e 25 anos, com ataxia progressiva e um quadro de polineuropatia. É um quadro também multissistêmico, com alterações esqueléticas, alterações oculares, miocardiopatia hipertrófica, surdez neurosensorial e diabetes. E aqui a gente vê como claramente, pelo menos no aspecto do pé calvo, da amiotrofia, pode sim muito bem lembrar um paciente com doença de Charcot. Mas aí vai chamar a atenção os outros achados clínicos, ataxia, os achados sistêmicos que vão ajudar na diferenciação. Outro diagnóstico diferencial, Ar-Sachs, ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay. É uma doença de herança autossômica recessiva, mutação no gene SAX. Pode provocar, então, como a gente vê na imagem aqui ao lado, uma polineuropatia axonal, pés calvos. Tem uma alteração característica na imagem de ressonância magnética do crânio, com atrofia cerebelar, um hipossinal linear na ponte, em T2, mas também acaba entrando no diagnóstico diferencial e recentemente foi descrita uma forma de doença de Charcot-Marie-Tooth, aí sem os achados de ataxia, por mutação no mesmo gene, no gene SAX. Tá? Então, lembrando de slides anteriores, aquela
interface, a complexidade na inter-relação entre essas doenças, tá? O mesmo gene podendo provocar fenótipos complexos, com mais de uma manifestação, ou provocar um fenótipo puro de neuropatia, que a gente classificaria como Charcot-Marie. Outro grupo de doenças que podem fazer parte do diagnóstico diferencial da doença de Charcot-Marie-Tooth são as miopatias distais, tá? Aqui, um grupo de doenças musculares hereditárias, a principal manifestação vai ser a fraqueza e a amiotrofia distal, tá? Nesse caso, a gente não vai ter nenhum acometimento sensitivo, a doença não é do nervo periférico, e sim do músculo, tá? Mas eventualmente elas podem ter um aspecto mesmo fenotípico que vai remeter ao diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth. Então é importante a gente investigar para poder fazer esse diferencial, tá? Nesse grupo de doenças já diversas etiologias genéticas já foram descritas, ainda tem muitos casos sem elucidação genética. Normalmente a elevação de CPK e o padrão miopático no estudo da eletroneuromiografia vão auxiliar na diferenciação, dizer que o problema é no músculo, mas nem sempre isso está presente, tá? Aqui ao lado eu trago a imagem então de alguns pacientes com um quadro de miopatia distal. Então o aspecto de atrofia da musculatura distal chama atenção, pode eventualmente lembrar um paciente com doença de Charcot. Aí é importante a gente investigar mais a fundo, avaliar direitinho o componente sensitivo, que vai estar ausente nesse caso, fazer um estudo de eletroneuromiografia para poder diferenciar esses casos. Até agora a gente falou praticamente somente de condições genéticas, né, hereditárias, mas é importante mencionar que condições adquiridas também eventualmente podem fazer parte do diagnóstico diferencial, tá? Aqui eu trago o exemplo do PDIC, né, polirradículo neuropatia inflamatória desmelinizante crônica. Essa é uma neuropatia imunomediada, tem um curso clínico recorrente remitente ou progressivo. No estudo neurofisiológico, normalmente vai ser evidenciado o achado de desmelinização, mas de maneira não homogênea, tá? Diferente do que acontece nas neuropatias hereditárias, na doença de Charcot-Marie-Tooth, que tem um acometimento homogêneo ao longo do nervo. Aqui não, aqui chama atenção os bloqueios de condução e a desmelinização não homogênea. São quadros que respondem bem ao tratamento com corticosteroides e imunoglobulina, e é importante lembrar que é possível haver sobreposição de pacientes com um diagnóstico de doença de Charcot-Marie-Tooth e que evoluem posteriormente com um quadro inflamatório sobreposto. Isso pode complicar ainda mais essa questão do diagnóstico preciso. Aqui, então, exemplos de quadros de PDIC que acabaram desenvolvendo um fenótipo, um quadro clínico semelhante, né, ao de um paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth, mas que depois, quando submetidos a estudo genético, a estudo histopatológico, foi visto que na verdade essas alterações de pé cavo, de atrofia distal, eram decorrentes de uma neuropatia inflamatória e não uma doença genética. E aqui, outro exemplo, só para mostrar como eventualmente a gente tem que expandir um pouquinho o pensamento em relação ao fenótipo que a gente está evidenciando, um caso de uma amiotrofia distal, aqui de membro superior, causada por uma alteração estrutural, uma hidrocinegomielia, tá? Então, eventualmente, aqui diante de um quadro de amiotrofia, a gente tem que expandir um pouquinho as possibilidades de diagnóstico. Para concluir, então, o diagnóstico diferencial das neuropatias hereditárias ele é bastante amplo e complexo, tá? Uma polineuropatia sensitivo-motora crônica de início precoce com história familiar vai sugerir o diagnóstico de doença de Charcot-Marie-Tooth, mas diversas outras possibilidades diagnósticas existem, tá? A gente tem que levar em conta o fenótipo clínico e a presença de outras manifestações associadas, por exemplo, como desautonomia, ataxia, liberação piramidal, déficit intelectual, para direcionar o diagnóstico etiológico. E as condições adquiridas também não devem ser esquecidas. Agradeço a todos, então, pela presença e um bom dia.